Boa tarde, meu nome é Francisco. Eu vou apresentar um artigo que tem por título O efeito do treinamento de exercício intensivo na fase aguda em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, tá bom? Esse foi um artigo que foi publicado esse ano, 2025. Bom, inicialmente ele aborda a definição de insuficiência cardíaca, tá certo? Como um novo agravamento de sinais e sintomas relacionados a IC. E que essa insuficiência cardíaca ela pode promover um declínio na capacidade funcional do paciente, bem como uma pior qualidade de vida, o que influencia em hospitalizações repetidas desse perfil de pacientes. Além disso, ele cita também que a reabilitação cardíaca, ela baseada em exercícios em pacientes com insuficiência cardíaca estável, ela já é bem consolidada na literatura de promover melhora aí da capacidade de exercício, melhora da qualidade de vida e reduzir as hospitalizações repetidas. Então, a reabilitação ela tem um papel fundamental aí para os pacientes com uma insuficiência cardíaca estável. Ele traz um estudo bem conhecido aí em relação à reabilitação cardíaca, que é o The Rehab Heart Failure Trial, que foi publicado em 2021, onde ele mostrou que a terapia de reabilitação em pacientes idosos, ela promove uma melhora da função física, capacidade de exercício e na qualidade de vida. Eles viram essas medidas por meio de uma bateria de testes funcionais, que seria a escala do SPPB, que mostrou um aumento nessa pontuação desse score e um aumento também na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos após 3 meses. Nesse estudo, que é o REHAB, a maioria dos pacientes eram idosos e frágeis ou pré-frágeis. Foi utilizada uma intervenção aí uma intervenção física multidomínio, então contemplando aí aspectos de equilíbrio, aspectos relacionados não somente à capacidade física do paciente, mas aspectos que englobam a funcionalidade do indivíduo idoso como um todo. E aí ele questiona se essas intervenções seriam seguras e eficazes dos exercícios intra-hospitalares em pacientes que não considerados frágeis, em relação também aos desfechos funcionais. E aí a proposta desse artigo é abordar esse perfil de pacientes. Então o objetivo foi avaliar-se um programa de reabilitação cardíaca precoce baseado em exercícios em pacientes hospitalizados com insuficiência descompensada aguda, que não eram frágeis, pode melhorar a capacidade funcional. Eu acho bem interessante quando os artigos colocam nomezinhos para os ensaios clínicos. Então, quando eu me referi aqui ao ACTIVE, é esse estudo que a gente está abordando, tá bom? Ele foi um ensaio clínico multicêntrico realizado no Japão, onde foram incorporados 2 hospitais universitários e um hospital-escola. Ele foi um ensaio clínico multicêntrico, randomizado, prospectivo, aberto, controlado, de superioridade, com duração de 2 semanas e com 2 grupos, tá bom? Aqui eu trouxe só uma definição para a gente poder compreender o que é um estudo prospectivo, que é um estudo que acompanha os pacientes ao longo de um tempo, a partir de um momento em que ele foi incluído, tá? Para avaliar desfechos que ainda não aconteceram. O que seria um estudo aberto? Nem os pacientes e nem os pesquisadores foram cegos quanto à intervenção que estava sendo aplicada. No caso, seria uma intervenção de exercícios que muitas das vezes é um pouco difícil da gente fazer isso acontecer. Foi um estudo controlado, então a gente tem um grupo controle, tá bom? Que recebe algum tipo de tratamento, e foi um estudo de superioridade, que o objetivo era demonstrar que a intervenção era superior ao controle, não apenas equivalente, tá bom? Em relação aos critérios de inclusão, foram incluídos pacientes acima de 30 anos, internado nos últimos 5 dias devido à falha, à insuficiência cardíaca descompensada, com função física preservada, que seria uma
pontuação no Short Physical Performance Battery, que seria o SPPB, maior ou igual a 10 pontos no momento da inscrição. Em relação aos pacientes que foram excluídos, foram os pacientes que necessitavam de atividade, que necessitavam de assistência para as atividades de vida diária, um mês antes da hospitalização, os pacientes com síndrome coronariana aguda na admissão, estenose aórtica sintomática grave, estenose mitral e cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Em relação à intervenção, os pacientes foram alocados aleatoriamente numa proporção de 2:1, tá bom? Aqui essa proporção é em relação a mais chances do grupo intervenção, ele justifica que os pacientes têm mais chances de receber a terapia mais ativa, que é o que já é proposto nos guidelines de reabilitação cardíaca, tá bom? Foram realizados exercícios ou mobilização precoce progressiva na enfermaria e os pacientes também recebiam aconselhamento sobre atividade física, bem como acelerômetros para medir o nível de atividade física durante a internação. Em relação ao que era feito de protocolo, os pacientes do grupo exercícios realizavam 5 minutos de alongamento, treinamento de equilíbrio, treinamento de resistência com peso corporal, 20 a 40 minutos de treinamento aeróbico, que era utilizado bicicleta ergométrica ou esteira, com uma percepção de esforço aí de leve a moderado na escala de Borg, com uma frequência de 1 hora diária, 5 vezes por semana durante a internação hospitalar. Além disso, os pacientes também eram instruídos a realizar sentar e levantar de 10 a 30 vezes por dia. Era realizado também uma instrução para eles fazerem treino de equilíbrio, de 30 segundos em cada um dos membros, e aumentar o seu nível de atividade física. Então, 30.000 passos primeiro, na primeira semana, e depois para 5.000 passos na segunda semana. Já o grupo controle recebia apenas orientações de manter suas atividades diárias, a terapia médica padrão, reeducação sobre o manejo da IC e o uso de acelerômetros, porém eles não tinham metas definidas de distâncias que eles deveriam percorrer. Além disso, todos foram instruídos a fazer atividade física antes da alta hospitalar. O principal desfecho que foi estimado nesse estudo foi a mudança no teste de caminhada de 6 minutos no início do estudo até a alta. Em relação a desfechos secundários, foram avaliados a função física e cognitiva, a qualidade de vida, atividades de vida diária e atividades de vida instrumentais. Aqui na força física foi observado a força isométrica de quadríceps, força de preensão, tempo de elevação da cadeira, que seria durante o teste de sentar e levantar, a velocidade de marcha. Aqui é um instrumento que é para avaliar a capacidade cognitiva dos pacientes, lá do Japão, tá bom? Foi avaliado também o nível de atividade física desses pacientes por meio do acelerômetro e de um questionário pós-alta. Foi avaliado também uma subescala de função física, o SF36, e uma escala de alta eficácia de caminhada, e foram avaliados também outros testes cognitivos, tá bom? Já em relação aos desfechos secundários de segurança, foram avaliados também os níveis de peptídeo natriurético tipo B, a taxa de filtração glomerular, o estado de descongestão dos pacientes, tá bom? A taxa de perda de peso e a readmissão não planejada, bem como a morte até 3 meses após a alta. Para o cálculo amostral, foi estimado que os grupos deveriam apresentar uma diferença mínima de pelo menos 30 metros, tá bom? Com um desvio padrão em torno aí de 56 metros, para que a gente conseguisse observar uma mudança clínica em relação ao teste de caminhada de 6 minutos. E aí, com base nisso, foi estimado com um poder de 80% e um valor alfa de 5%, 108 pacientes, 72 no grupo de exercício e 36 no grupo controle. Considerando aí a taxa de abandono, tá bom?
Então seriam no total 135 pacientes no mínimo. As variáveis elas foram apresentadas como média de desvio padrão ou mediana com percentis. Foi realizada a análise por intenção de tratar. O que é essa análise? Significa que todos os pacientes eles vão ser analisados para o grupo que eles foram destinados, tá bom? Em relação ao desfecho primário, também foi realizado um teste F de análise de covariância para ajustar em relação às características dos pacientes. Então, por exemplo, em relação ao teste basal aí do teste de caminhada, à idade, ao sexo, porque muitas das vezes essas variáveis podem influenciar no desfecho primário. Às vezes os homens têm uma performance melhor no teste da caminhada, bem como o local onde está sendo realizado, a idade do indivíduo. Então foi optado por fazer um teste F de covariância para tentar balancear isso. Foram feitas também análises de subgrupos, então foi considerado também os indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada versus os indivíduos com fração de ejeção reduzida. E, por fim, foi também realizada uma análise de proporção. A proporção de quantos pacientes atingiram uma melhora clinicamente importante, que seria essa acima de 30 metros, tá bom? Conduzida por meio de uma análise de regressão logística multivariada. As análises elas foram realizadas no SPSS, com um valor bicaudal de P menor que 0,05 para ser considerado significativamente estatístico. Opa. Aqui é só uma análise com base na escala Pedro, só para a gente ver que é um ensaio clínico que foi bem conduzido, tá bom? Ele tem uma pontuação final aí de 7 a 10, então é um estudo com uma alta qualidade metodológica, apesar de a gente de não ter havido o cegamento dos avaliadores e de quem estava fazendo a intervenção. A escala Pedro é uma escala que dá para a gente fazer essa análise, tá bom? E o item 1, que é o dos critérios de elegibilidade, ele não pontua. Bom, em relação aos resultados, os pacientes que atingiram os critérios de elegibilidade foram cerca de 1.500, mas vários foram excluídos, tá bom? Por fim, foram randomizados 91 pacientes. Desses 91 pacientes, houveram bastante perdas e acabou que no grupo que teve análise do desfecho primário, a gente teve apenas 50 que tiveram o desfecho primário analisado, mas foram randomizados aqui 61, e nesse outro grupo, o grupo controle, foram 30 pacientes, tá bom? Bom, aqui nessa tabela, a gente consegue ver que a maioria dos pacientes eram homens, entre 68 anos ou mais, e aqui só para destacar, além das... Tem outras variáveis aqui, mas essas variáveis a gente acaba analisando quando foi feita a análise de covariância, tá bom? Só para destacar que o grupo de exercício apresentou uma média basal aí de 343 metros versus o grupo controle que tinha uma média de 293. Aqui, só para destacar que uma performance com menos de 300 metros é um alto preditivo de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, tá bom? Nas comparações, foi feita uma análise ajustada para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor se houve ou não melhora clínica para esses pacientes, tá? Bom, aqui a gente consegue ver que a mudança em relação ao teste de caminhada de 6 minutos, ajustado já na análise de covariância. Então, a gente sai de um mesmo baseline e a gente consegue ver que o grupo de exercício teve uma performance melhor, então ele conseguiu melhorar em torno de 75 metros, já em relação ao que era o basal deles, tá bom? E o grupo controle conseguiu melhorar cerca de 44 metros. Como o tamanho de efeito era um tamanho de efeito de maior ou igual a 30 metros, ambos alcançaram mudanças clínicas significantes, tá bom? Aqui, em relação à taxa, a proporção de pacientes que alcançaram essa mudança,
cerca de 80% dos pacientes que estavam no grupo intervenção, que estavam fazendo a intervenção ativa, alcançaram aí mudança clinicamente maior que 30 metros, em relação a 60% do grupo controle, com um odds ratio de 6 vezes. Ou seja, os pacientes que fizeram a intervenção tiveram 6 vezes mais chances de alcançar uma mudança clinicamente relevante. Então, alcançar uma mudança de pelo menos 30 metros. Já em outros desfechos, que seriam os desfechos secundários, foram vistos aumentos aí na força de quadríceps, no comprimento da passada, bem como melhora cognitiva. Foi visto também aí uma redução do peptídeo natriurético aí 3 meses após a alta, e também foi visto que os pacientes com fração de ejeção preservada tiveram uma performance melhor em comparação aos pacientes que tinham a fração de ejeção reduzida, tá bom? Bom, na discussão ele traz que esse artigo, o Active, ele conseguiu mostrar um aumento na distância do teste de caminhada, principalmente no grupo de exercícios, em comparação a quem fez apenas o controle após 2 semanas de intervenção. Ele traz que, mesmo uma hospitalização de curto prazo, pode levar os indivíduos a terem um declínio de função física e de atividades de vida diária, e que a reabilitação precoce ela tem um papel importante nisso. Ele cita também outros estudos, como, por exemplo, o Active, que foi um estudo que associou o uso da eletroestimulação elétrica nos músculos periféricos de membros inferiores em pacientes idosos e que mostrou uma melhora de força de quadríceps, melhorando assim a sua capacidade funcional. Além disso, ele também cita um outro artigo, que é o Exertion, que fala sobre exercícios e educação em pacientes de 30 dias após a alta hospitalar, que é um período que não é uma insuficiência cardíaca descongestiva aguda, assim, né? Mas que foi um artigo que também mostrou benefícios do papel dos exercícios nessa população. Ele cita, mais uma vez, o REHAB, que mostra que a reabilitação precoce durante a hospitalização, ela tem um papel aí nos indivíduos idosos, porém a maioria dos pacientes foram indivíduos frágeis, tá bom? Similar ao que foi visto no REHAB, os pacientes com IC de fração de ejeção preservada tiveram maiores melhorias aí na distância do teste de caminhada, em comparação com os pacientes com IC reduzida, e sugere aí uma cautela, principalmente para esse perfil de pacientes, mesmo em pacientes não frágeis, tá bom? Foi visto também aí, como dentro dos critérios de segurança, que houve uma redução dos níveis de peptídeo natriurético. Então, o indivíduo estava tinha menos estresse cardiovascular, então ele não liberava tanto peptídeo natriurético, então isso foi considerado como um padrão de segurança, tá bom? Principalmente após 3 meses a alta. E mostrou que pode ter efeitos benéficos. Dentre as limitações, esse foi um estudo que não atingiu o número da amostra proposto, tá bom? Ele tinha uma amostra aí que era uma amostra, digamos assim, um pouco difícil de a gente conseguir, que seriam pacientes não frágeis, que não é o perfil muito dos pacientes com insuficiência cardíaca, tá? E ele teve que ser encerrado. Ele começou em 2016, teve uma prorrogação de 1 ano, mas mesmo assim não alcançou o número mínimo e teve que ser encerrado. Não houve cegamento. Foi feita uma intervenção de curta duração, então foi uma intervenção de apenas 2 semanas. Apesar de ter sido um estudo multicêntrico, foi um estudo que foi realizado apenas no Japão e de difícil reprodução em outros lugares e países, quando você vai analisar, por exemplo, o contexto hospitalar e que você não tem muitas vezes aparelhos como, por exemplo, bicicletas e esteiras ergométricas, tá bom? Por fim, aqui eu trago só uma análise com a ferramenta SWOT para a gente ver em relação ao que seria de ponto forte, seria que a gente viu uma melhora da capacidade funcional durante a fase aguda, tá bom?
a gente consegue também ver uma segurança em relação a pacientes que estavam estáveis clinicamente, e é uma proposta inovadora, né? Então, isso é um dos pontos fortes desse artigo. Já em relação aos pontos fracos, a intervenção ser considerada, apesar de ser uma intervenção em que os indivíduos eram estimulados a manter-se ativos, ainda é uma intervenção considerada um pouco passiva, né? Então, isso também pode superestimar o efeito da outra intervenção. Um rastreio inadequado aí para fragilidade, quando eles consideram pacientes não frágeis, eles consideram apenas a pontuação do SPPB, e que muitas das vezes o conceito de fragilidade abordam outros domínios, como perda de peso não intencional, exaustão, e muitas das vezes isso também não foi incluído. A baixa aplicabilidade em outros locais, tá bom? Oportunidades, talvez, de discutir em relação ao exercício precoce em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, incluir pacientes frágeis, só que com protocolos diferenciados, e fortalecer os programas de reabilitação. Os riscos seriam de você ter eventos adversos em pacientes, por exemplo, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, em centros que não tem tanto monitorização, escolher pacientes instáveis ou mal selecionados. Os fisioterapeutas avaliavam diariamente os pacientes que iam ser incluídos em relação a seus sinais e sintomas, em relação à presença ou não de edema, congestão pulmonar, tá bom? E falta de adesão aí em relação à capacitação nos centros de reabilitação. Por fim, o artigo conclui que em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda sem fragilidade, a reabilitação levou a melhorias na distância do teste de caminhada de 6 minutos em 2 semanas após a randomização, e isso não comprometeu os resultados de segurança do paciente. Em relação à aplicação desse estudo assim, na nossa prática diária, é que mesmo intervenções de curta duração podem promover uma melhora clínica relevante para os pacientes, tá bom? Que sugere uma melhora aí dessa capacidade funcional. Talvez um olhar mais atento para os pacientes com fração de ejeção reduzida, porque eles têm aí um dano estrutural ao seu miocárdio, então talvez, muitas das vezes, a performance deles não vai ser tão alta quanto que a gente esperaria com os pacientes com fração de ejeção preservada. E, por fim, a maioria da população no Brasil é uma população idosa, frágil, com várias comorbidades. Então, talvez a gente precise adaptar essas intervenções para o nosso contexto, para que a gente possa alcançar os mesmos resultados, tá bom? E é isso. Francisco, obrigado também por ter aceitado aí o desafio. Antes de abrir para perguntas, que acho que esse é um tema que a gente tem bastante coisa para falar, eu gostaria só de falar sobre uma questão metodológica, né? Quando a gente vê um ensaio clínico randomizado 2:1, a gente acha que isso não é tão certo, mas é perfeitamente correto. Quando a gente lança a mão desse tipo de randomização, é quando ou nós temos muita dificuldade de achar o paciente que a gente está, a população de estudo. No caso, eles queriam pacientes jovens, mais jovens e não frágeis, para tentar contrabalancear até com o estudo do New England, né, trazer uma outra perspectiva. Ou quando a terapia de controle já é algo muito consagrado, então não justifica você fazer uma randomização 1:1, porque você já sabe que a terapia controle também tem algum efeito. Então isso é perfeitamente viável, só que ela tem um problema, que é você fazer toda a análise com base num ajuste que ele declarou que ele fez. Porque senão, por exemplo, se no grupo controle, no grupo muito mais homens do que no grupo controle, óbvio que a sua média do teste de caminhada vai ser maior. Então, a análise é feita em modelo ajustado. Então, a gente ajusta os dois grupos para algumas variáveis que a gente acha que possa desbalancear o resultado, como sexo, idade e alguma outra condição clínica, né? Então, isso aí ele coloca lá no material suplementar.
Então, a randomização 2:1 está ok, foi um modelo ajustado, está ok, e se essas duas premissas foram aceitas, a gente interpreta os resultados e da mesma forma, para deixar isso claro. Parabéns, viu, Francisco? Pensando na realidade, que diferença? O Japão é a nossa, né? Um tempo, os nossos pacientes, quando eu fico pensando lá na enfermaria, dos que ficam deambulando, muitos, a maioria que fica, acaba ficando um tempo maior, todos são com lobotomia, né? Difícil aquele que interna, fica 2 semanas porque está bem e vai embora. Deve ter, mas a maioria que a gente acaba atendendo e acompanhando são esses pacientes mais graves que a gente tenta fazer um programa de reabilitação, mas não como foi mostrado ali, que eu fiquei pensando, nossa, quanta coisa que esse paciente está fazendo, e aqui a maioria não conseguiria, eles não são idosos, mas são frágeis, a gente vê muito paciente valvar muito fragilizado, né, a gente aplica o teste para saber, são frágeis, então, eles não vão conseguir responder o que a gente espera. Eu acho importante o exercício sempre, a gente ter uma avaliação e um plano terapêutico individualizado para cada paciente, entendeu? Nem todo vai conseguir fazer. Agora, é lógico, para você precisa ter os grupos, dividir, mas na nossa realidade, eu estava pensando quão difícil seria aplicar alguma coisa do que foi feito ali, né? Sim, um dos pontos também que eu fiquei pensando, a realidade brasileira, a gente não, é quase que uma reabilitação ambulatorial essa, né, então que você vai ter um serviço secundário para fazer esse tipo de proposta. Lá, pelo menos o que foi descrito no artigo, é que no Japão os pacientes acabam ficando mais tempo hospitalizados, então eles têm até uma taxa de reinternação menor, porque eles ficam mais tempo hospitalizados. Então, pensando nesse contexto, talvez os hospitais já sejam adaptados para esse cenário, de você ter como se fosse uma reabilitação ambulatorial, mesmo dentro das enfermarias, né? Então... Exatamente isso, parecia uma reabilitação, na esteira, bicicleta, fazer isso, fazer aquilo. Nossa, que tempo! Quantos físicos precisaram vir minha cabeça, ficou ali pensando, para dar tempo de fazer tanta coisa, né? Otimizar, teste de caminhada, fazer, né? O SPPB, tudo, mas, enfim, é outra realidade, realmente. Mas é bom a gente saber o que aconteceu. Eles também não conseguiram terminar, não houve uma adesão de todos os lugares que isso acaba acontecendo aqui também, né? Porque é muito cêntrico, mas acho que vale a pena a gente parar para pensar e ver como é que é fora também, né? Acaba que alguns países também têm hospitais só dedicados para reabilitação. Então, eles têm os hospitais que eles consideram hospitais agudos, que seriam mais ou menos o que a gente tem aqui, e depois o paciente ele é encaminhado para um hospital que segue os tratamentos clínicos, faz equação da parte medicamentosa e é um hospital de reabilitação. Então, tem academia, tem sala de bicicleta ergométrica, tem alguns que têm até questão de piscina e tudo mais. Então, muitos países, principalmente europeus, eles têm essa cultura de mandar esses pacientes, eles ficam internados nesse hospital por cerca de 2 a 3 semanas fazendo esse processo de reabilitação. Assim, só complementando um pouquinho, a gente tem experiência do paciente já numa fase muito avançada, de internação numa fase muito avançada, que fica, em geral, aguardando transplante, né? Então, realmente, eles têm uma condição mais precária em relação a esse treinamento. Achei um treinamento também bastante intenso, né, para a nossa população. Porém, quando a gente vê o trabalho do Daniel acho que está aí, ele pode falar um pouco melhor que eu, às vezes a gente consegue fazer treinamentos com cargas que, no primeiro momento, a gente acha até inadequado. Não, está na online. Oi? E então, assim, isso dentro da UTI. Então, acho que é muito da gente ter um paciente, primeiro, de uma qualidade de evolução pior, né? A gente tem muito valvopata, que, por exemplo, no Japão, o valvopata é só aquele de degeneração senil, né? Não temos febre reumática, felizmente, no Japão, e infelizmente aqui nós temos. Então, que são pacientes bem mais esfoliados, né? E pacientes que, na verdade, ficam internados numa fase muito avançada da cardiopatia, mesmo quando não tem jeito mesmo de voltar para casa, né? Então, acho que
a intensidade talvez não consiga mesmo ser assim, mesmo que a gente tivesse ginásio, né, adequado para mobilizar esse paciente, fazer um treinamento melhor, né? A gente tem os restritos no leito com balão. Então, assim, a condição acho que é bem mais comprometedora, né, dos nossos pacientes. Porém, é bem legal a gente ver, né, fora sendo feita uma coisa interessante assim, que pudesse ser feito aqui ambulatorialmente, né, mas também é difícil. Mas muito boa essa apresentação, parabéns. Obrigado. Fala, Dani. Bom dia, gente. Não, também queria fazer alguns comentários. Eu acho que é um artigo bem recente que trouxe uma ideia muito legal do como é a reabilitação, né? Uma coisa que me chamou um pouco a atenção nessa distância do teste de caminhada é o intervalo de confiança um pouco maior. Isso o Rafa pode falar com um pouco mais de propriedade, que traz algumas incertezas, mas parece que no baseline tem alguns detalhes que pode trazer uma discussão maior. Sobre um programa de reabilitação, eu acho que assim, a gente tem o hábito de pensar que a nossa IC é diferente da de lá de fora, e não é. Né? O mesmo paciente com IC aqui, ele é o mesmo paciente com IC lá fora. Claro que existem recursos diferentes, e isso realmente tem que ser levado em conta. E quando você pensa num programa de reabilitação cardíaca dentro do hospital... Ô, Dani, a gente não está conseguindo te ouvir bem porque está cortando. Opa! Não sei se é a internet. Deixa eu ver, peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Não tá dando. Será que o Dani é um hacker? É o hacker. Mas o Wallace falou que no outro link... Tô no banheiro não, tá, gente? Pensando, então, num programa de reabilitação, intensidades mais altas, se a gente for pegar alguns estudos, até o Rehab, eles trabalham com intensidades mais altas. Antes dele, o Action também trabalha com intensidades mais altas. Para treinamento de força, por exemplo, será que se eu falar mais devagar fica melhor? Não sei. Trabalhar até 80% de um RM é possível, é factível. Pensando em exercício aeróbico... Dani, Oi. Não tá dando para te ouvir mesmo, tá cortando muito. Se você quiser escrever alguma pergunta, a gente consegue ler. Não, eu acho que é minha internet aqui. Deixa eu desligar umas coisas. Conecta no celular. Eu tava no celular agora. Tá melhorando? Na verdade, eu tinha um comentário bem grande a fazer. Não pagou. Mas eu acho que uma coisa só para a gente ficar claro, não dá para me ouvir ainda. A Thaís está me mandando um monte de mensagem aqui que não dá para me ouvir. E que tá muito ruim. Dani, não deu mesmo. Não, beleza. Eu vou mandar um escrito rapidinho aqui no chat, e aí vocês veem aí. Beleza, obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Enquanto isso, quem tiver aqui presente o QR Code, utilizar para a lista de presença. E quem é externo, a gente mandou o link com o certificado, está sendo mandado agora, na verdade, o link para certificado da reunião. Ele tá do de fora, tá? Então é porque o Wallace bloqueou o sistema hacker antes do Wallace. Só aproveitando então esse tempo para repassar um pouquinho. Semana que vem, para quem é da casa, nós teremos a reunião de apresentação de casos clínicos. Então, vão ser 2 casos clínicos apresentados pelos nossos pós-graduandos.
mas vai ser uma reunião fechada. A gente vai esperar só mais um pouquinho o Daniel mandar as considerações finais dele. Não falou nada estranho. Pensar na REAB que ela é possível com cargas e intensidades mais altas. A gente tem que fazer um balanço entre volume e intensidade e entender qual é o quadro atual do seu paciente. Uma coisa que eu falar na UTI para o pessoal é começar leve e progredir devagar. Que é possível sim fazer REAB bem feita, com pouco recurso, e que vai trazer bons resultados. Só de você incentivar o seu paciente a caminhar durante o dia e bater de 5.000 a 6.000 passos, eu acho que é viável. Então, não acho que é tão difícil fazer uma boa reabilitação baseada em exercício com o que a gente tem de recurso, e sim, o nosso paciente, ele tolera. E como a Ana Maria falou, o meu trabalho é um exemplo disso. Eu estou fazendo com cargas moderadas a altas com meus pacientes e eles não descompensam em nenhum momento. Eu espero em breve provar isso com mais propriedade na hora que a gente terminar o trabalho. Mas realmente, a gente tem que pensar bem na REAB do paciente e é possível sim. Então é isso, pessoal. Acho que a Elo teve que sair um pouquinho. Então agradeço a presença de todos e até a próxima reunião. Obrigado.